Muito bem, hora de oração, mais um dia oportuno na presença do Senhor em nome de Jesus, em que nós levantamos as nossas mãos para louvar, engrandecer, bendizer ao Deus dos céus e agradecê-lo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como é que você está? Tudo bem? Como tem passado? Como você tem reagido diante das demandas, diante dos desafios da tua vida e nessa fase que você está passando? Em nome de Jesus, envie o seu pedido de oração, esteja em comunhão, clame e busque a cada dia uma porção da palavra, vai ilustrar grandes coisas ao teu coração, em nome de Jesus. Estamos falando sobre o livro do profeta Daniel, e hoje no capítulo 5, a partir do versículo de número 18, falamos esses dias sobre a inscrição que apareceu na parede nos dias do rei Belsazar, naquela linhagem dos reis oriundos de Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia que sitiou e destruiu Jerusalém. E esse rei então utilizava os utensílios do serviço dos sacerdotes no templo em Jerusalém, e apareceu aquela inscrição na parede. E alguns detalhes que falamos esses dias, sugiro que você dê uma olhada, tem elementos muito importantes, e também orando ali para que seja colocado de maneira mais, seja ilustrado de maneira mais viva esses assuntos no nosso coração. Você tem que amarrar o valente, que você tem que invadir a sua tenda, que você precisa de tirar as suas armas, tomar então o seu despojo. E muitos de nós entendemos isso como uma guerra espiritual, como uma situação de você levar à exposição mesmo das malignidades, das mentiras de Satanás e se apropriar daquilo que o Senhor vai realizar em nome de Jesus, porque palavras proféticas, porque menções tremendas feitas por homens de Deus se cumpriram adiante do tempo ao qual viveram, porque denunciaram males e trouxeram realmente a palavra da reflexão ao povo, e o Senhor os diferenciou. Daniel capítulo 5, o versículo de número 18. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas temiam e tremiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E aqui, vou continuar lendo, mas Daniel está na presença do rei, chamado pelo conselho de uma pessoa que sabia do histórico da visão e da revelação de Daniel na Babilônia, anos e anos antes, com Nabucodonosor. O rei então o traz, porque os magos, encantadores, feiticeiros, agoureiros da Babilônia não podiam desvendar, interpretar aquelas escrituras, traduzir aquelas inscrições na parede. E aqui Daniel, introduzido à presença do rei, passa então a contar esse histórico do que havia acontecido nos dias de Nabucodonosor, como ele foi grandioso, um matava, outro abatia, um deixava com vida, outro prosperava, outro, enfim, sua mão pingava de sangue, ele estava dizendo. Entretanto, porque o seu coração, falando de Nabucodonosor, se ensoberbeceu e não deu glórias ou reconhecimento contínuo ao Deus dos céus, então, fazendo dessa maneira valer a forma com a qual o próprio Deus, nas palavras de Daniel, o havia exaltado, o seu coração se tornou soberbo e arrogante. Então, ele foi derribado do seu trono e dele foi tirada a sua glória. Daniel falando esse histórico à presença do rei. Então Nabucodonosor, versículo 21, foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com a dos jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva do campo com os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem ele quer constitui sobre ele.
Daniel, então, concluindo aquele episódio de Nabucodonosor e de sua loucura, que foi realmente ter com os animais e fugiu a sua lucidez diante da zombaria com a qual ele tratou e tratava as coisas do Deus de Israel, do Deus que ele havia destruído o templo em Jerusalém. E aqui então ele termina esse histórico. E daí Daniel vai falar sobre o rei Belsazzar, diante do qual ele estava. Tu, Belsazzar, que és o seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Preste bem atenção. Daniel não poupou palavras. Daniel veio denunciar na face do rei seus males e que ele estava andando realmente nos mesmos passos da... Tu, Belsazzar, não humilhaste o teu coração, ainda que você sabia de tudo isso. Uma coisa é a ignorância, uma coisa é a idolatria, a cultura, uma coisa é o costume, o hábito familiar. Outra coisa é a consciência daquele que sabia dos grandes feitos de Deus na fornalha, na revelação da estátua, na loucura do rei, e não se reposicionou, não reformulou realmente a sua trajetória e a sua caminhada. Então tu, Belsazzar, não humilhaste o teu coração, mesmo sabendo de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então Daniel veio realmente de maneira contundente, dizendo, olha, você está agora diante de um mistério, está agora diante de algo que tirou a sua paz, a inscrição na parede. Mas eu quero te dizer, você não deu glórias a Deus, você veio trazer suas prostituições diante do Senhor. E você, Belsazzar, tomou dos utensílios da casa do Deus de Israel, e você colocou aqui diante desta mesa farta da idolatria para se embebedar, transgredindo assim mais e mais o mandamento e a lei de Deus, aquele que tem o domínio da sua vida e tem o domínio de todos os teus caminhos. Então, inadvertidamente, aquele rei estava fazendo isso, mesmo com todo o histórico daquilo que havia acontecido. Então, você se levantou contra o Senhor do céu, porque você trouxe os utensílios da casa dele perante você e perante os seus grandes. De modo que Daniel viu naquelas ações e atitudes daquele rei esse motivo pelo qual ele estava diante daquele mistério insolucionável e diante daquele mal que de fato iria enredar e destruir a sua vida. De modo que essa denúncia de Daniel não humilhou o coração, usou os utensílios da casa de Deus, zombou do Senhor, aquilo estava culminando como um todo da sua vida para aquela inscrição e para aquele mal, vamos dizer, para aquela punição e para aquela sentença que ele haveria de viver. A obra daqueles que blasfemam do Senhor e daqueles que realmente cauterizam o seu coração em dúvidas infindáveis, em murmurações e rebeldias claras contra o Senhor. É como aqueles que usam os utensílios da casa do Senhor, em algum tipo de posição, como se estivesse tomando aquilo como um troféu. E muitas pessoas em posições de liderança usam e abusam de seu poder, de seu cargo, e usam e manipulam pessoas como aquele que usava os utensílios da casa de Deus e os levava diante dos seus grandes. E tem gente que não tem problema nenhum em destruir um pequeno, em dar falso testemunho de alguém que é um instrumento de Deus por sua humildade, e as pessoas têm vivido diante de chocarrices e zombarias. Mas venha um dia, venha uma hora que aparece uma inscrição na parede e uma palavra que estava oculta na boca de um homem de Deus, ela então é revelada. E por fim o versículo 24 para orarmos hoje. Então da parte de Deus foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. A escritura veio, a palavra vem. Daniel não titubeou em denunciar os erros e as covardias, os pecados e brechas daquele homem.
para que caísse por terra realmente aquela retenção e aquela resistência naqueles dias, a despeito de um mal tão prolongado que havia se achado, se visto nas práticas daquele rei, daquele reino. Com tantos males que pessoas sofreram e tiveram suas vidas ceifadas. Mas um dia veio a escritura, veio a inscrição na parede e ela não podia ser lida e vista por qualquer um, porque não é qualquer um que vai poder discernir e saber da grandeza da revelação e da profecia, porque ela precisa da interpretação, da revelação daquele que tem o Espírito dos deuses nos céus. Queremos denunciar, Senhor, a incredulidade voluntária daqueles que permitem e de sã consciência endurecem o coração, não porque são roubados pelo diabo por alguma fraqueza, mas porque de fato decidiram viver na carne, viver no pecado, viver nos vícios, viver na prostituição, e não conseguem resistir e fazer com que venha sucumbir os males dos desejos e das agruras que permeiam sua alma, sua mente. Males praticados de maneira consciente para prejudicar outrem. No nome de Jesus eu declaro denunciado, amarrado o valente, arrancado suas armas, ocupado o espaço da sua tenda e tomado os despojos. Principados, potestades, demônios terríveis em suas queixadas, em suas ossaduras, em seus tentáculos, em suas mandíbulas. Eu declaro denunciada em nome de Jesus a audácia de Satanás, a perspicácia de Jezabel, a falsa pseudo-liderança e domínio em perfis de pessoas que escondem e ocultam demônios, querem invalidar a unção, minimizar a autoridade, blasfemar dos ungidos de Deus, tirar-lhes a coroa. Eu denuncio e repreendo em nome de Jesus e declaro, há uma escritura, há uma parede que recebe uma escritura, há uma verdade de Deus, não há oculto que não para ser revelado e escondido senão para ser manifesto. Virá, se manifestará contra quem quer que seja, grandes ou pequenos, de perto ou de longe, em autoridade ou em humildade, fugindo, escondendo-se ou aparente, em autoridades espirituais ou quem quer que seja, a escritura da parede, para que caia por terra domínios, malignidades, sobretudo aquelas que têm sido instrumentos do mal, para aprisionar a obra de Deus, os talentos, o crescimento da casa do Senhor. Caia por terra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica com Deus.